ele teve uma sacada muito preciosa, porque no processo de investigação, né, certamente eu acho que a grande maioria de vocês sabe que o Eugene Gendlin, austríaco, né, erradicado, saído da Áustria e fugido ali para os Estados Unidos na época da Segunda Guerra, era filho de judeus, né, e a família dele foi perseguida, e o processo dele de saída da, da Áustria foi um processo muito curioso, porque vou contar aqui para vocês um pouquinho da história dele, né? Ele tinha 12 anos e ele ficou muito tocado porque eles começaram a realizar muitas agressões com os judeus na rua, acabaram com os negócios do pai dele e como o avô dele era tcheco, eles acabaram ficando um pouco como estrangeiros. E isso tinha salvado eles um pouco para a possibilidade deles saírem, né, da Áustria. E a família foi tentando caminhar ali, né, e encontrar alternativas para poder sair, e eles conseguiram uma alternativa através de Colônia, lá na Alemanha. E a família inteira, depois de ter passado por muitas dificuldades, se uniu, guardaram algumas joias nos bolsos e foram, né? E chegando lá, em Colônia, o pai do Gendlin tinha um encontro com uma pessoa que ia fazer um encaminhamento para eles, né? E ele foi para esse encontro, ficou uns 15 minutos com a pessoa, e quando ele sai desse encontro, ele estava um pouco lívido assim e diz: "Os meus sentimentos me dizem que não". E aí o Gendlin e a família ficaram assim muito estupefatos com a situação. E falaram assim: "Como assim, né? Meu pai vai utilizar dos sentimentos dele, ele usou isso muitas vezes, mas agora a decisão da nossa vida, da família, está toda na mão dos sentimentos do meu pai? Como pode?" E os sentimentos, né, as impressões que o pai dele tinha tido daquele encontro eram muito ruins, e o caminho que o alemão tinha proposto era um caminho que o pai sentiu que não devia ir, né. E depois o pai disse que não, eles acharam um outro caminho e conseguiram fugir, né, e sair da Alemanha para a Bélgica. E nesse momento, né, eh, eles dali da Bélgica, eles foram para os Estados Unidos. Mas o Gendlin, depois quando consultado: "E aí, onde que você, se inspirou para a focalização? Né, quando começou a focalização?" E ele se lembrou desses momentos, né, porque aquelas impressões que o pai tinha tido, salvaram a vida da família, porque as indicações, né, que ele tinha recebido daquele senhor levariam ele para um campo de concentração, ele e toda a família. Então ele conseguiu salvar a família por essas impressões, né. E isso sempre provocou o Gendlin. Tanto é que quando ele fez a filosofia na Universidade de Chicago, ele buscou exatamente conhecer um pouco mais sobre esse processo do sentir e da criação do significado. Ele sempre se interessou por isso, né? E ele foi buscando desdobrar isso, estudou fenomenologia, buscou conhecer um pouco sobre Heidegger, principalmente Husserl também, né? Que é o pai aí da fenomenologia clássica. E estudou os grandes filósofos, né, por conhecer alemão, estudou na língua, né, no original, e depois foi se encontrar com Carl Rogers, né. O Carl Rogers, naquela época, ele trabalhava no centro, né, de aconselhamento psicológico da Universidade de Chicago. E uma coisa que havia impactado muito Gendlin
né, era que o Rogers não ficava interpretando a escuta do outro à luz de uma teoria. Ele tinha uma escuta mais fenomenológica e isso tocou, né? A escuta empática do Rogers tinha uma semelhança muito grande com a escuta fenomenológica. E isso mobilizou o Gendlin para querer conhecer um pouco mais. E ali, com muito esforço, Rogers não queria recebê-lo, né? Ele ficou insistindo tanto e ele conseguiu, então, ocupar um espaço junto ao grupo do Rogers e das pesquisas do Rogers. Juntos eles foram depois para a Universidade de Wisconsin, né, estudar um pouco os esquizofrênicos, porque o Rogers já tinha realizado muitas entrevistas, muitas pesquisas sobre psicoterapia, entrevistas, pesquisas assim, que eram, inclusive entrevistas que eram gravadas, né, ele foi realizando pesquisas quantitativas com relação a isso, numa lógica bem positivista, numa tentativa de buscar identificar, né, o que era terapêutico no processo. Então, isso é iniciado com Rogers, né, ele tem pesquisas muito importantes que partiram aí de vários registros de gravações. Rogers foi a primeira pessoa, inclusive, a gravar em vídeo a, os atendimentos psicoterapêuticos. E a partir dali ele começou a identificar o que é que diversos psicoterapeutas tinham em comum, né? Porque ele foi vendo que não era uma abordagem A que era melhor do que uma abordagem B, que era melhor do que uma abordagem C. Ele percebia que tinha efeitos terapêuticos em todas as abordagens, né? E todas as abordagens, todos os terapeutas, eles tinham um efeito terapêutico. Então o Rogers ficou intrigado com aquilo e ele buscou ver exatamente o que esses terapeutas tinham em comum, né? E ali ele foi chegando naquelas condições necessárias e suficientes para o desenvolvimento da personalidade, que são, né, que depois ele vai circunscrever ali, né, naquelas 6 condições necessárias e suficientes, né, e que tem como pilar 3 atitudes. Quais atitudes? Né? A escuta compreensiva, empática da experiência do outro e a comunicação disso para ele, né? A consideração pela pessoa do outro, positiva, incondicional. Isso é, o cliente ele sentir que você está lidando com ele com muita dignidade, com muito respeito, com muito cuidado com a experiência dele. Isso não significa que o comportamento dele ou atitudes muitas vezes agressivas são aceitas. Não é isso. É uma aceitação da dignidade da pessoa, né? Você tratar o outro com dignidade. Por exemplo, apesar, vamos pensar aqui, né? Se você está lidando com um prisioneiro, né? Uma pessoa, um detento que cometeu um delito, né? Foi um assassino, né? Se você for lidar exatamente pelo mal que ele já fez, como que você vai conseguir ajudá-lo, né? Então, é necessário que ele perceba que existe uma aposta também em todo o bem que ele ainda pode fazer, né? Então, essa posição de lidar com o outro com dignidade, ela é muito circunscrita ali pela abordagem humanista rogeriana, né? E a autenticidade, né? Que é essa genuinidade. E esses conceitos eles foram desenvolvendo na teoria rogeriana, até chegar numa fase em que eles sofreram uma influência a partir também dos estudos do próprio Gendlin. O próprio Gendlin ofereceu algumas reflexões para o Rogers e contribuiu para uma fase que a gente pode chamar aí de uma fase experiencial, em que o Gendlin contribuiu no processo dessa escuta empática e também com relação ao conceito de genuinidade. Por quê? Porque inicialmente o Rogers buscava escutar
naquilo que a pessoa sentia. Quais eram as emoções que ela estava sentindo ali? Era um processo mais emocional, mais claro, digamos assim. E depois, com o passar do tempo, ele foi evoluindo das emoções, da experiência sentida das emoções, para a dimensão experiencial da pessoa, que está muito além das emoções. Tem toda uma questão implícita ali, né? Tem toda uma dimensão implícita. E o Gendlin, na tese de doutorado dele, inclusive orientada pelo próprio Rogers, né, tem um livro lançado a partir disso, né, que é exatamente né, o processo de criação do significado, em que ele vai refletindo sobre esse processo de criação do significado, isso que nos impele para criar o significado. E ele foi observando que isso que nos impele para criar o significado é algo que vem de uma provocação também do corpo. Uma provocação sentida, né? E é como se a gente tivesse uma certa sensação que a gente não consegue nomear e a gente vai exatamente nessa busca de nomear essa sensação. Então, o Gendlin, ele começou a contribuir para o Rogers a poder refletir ali sobre o que é que efetivamente no processo psicoterapêutico gera uma transformação, né? O que é tão poderoso no processo psicoterapêutico? E aí, nesse processo de reflexão sobre o que é tão poderoso, ele chega nessa espécie de um fluxo experiencial sentido, que ele tem uma dimensão explícita, mas ele tem também uma dimensão implícita, né? E que essa dimensão implícita, ela tem uma complexidade e ela atua na nossa vida de uma forma muito mais presente do que a gente imagina. Então é como se o Gendlin fosse percebendo que, na realidade, a gente não fica pensando o tempo inteiro. A gente sente mais as coisas do que pensa as coisas. Então, por exemplo, a gente sente se a gente entra num ônibus do que a gente fica ali pensando, eu devo entrar no ônibus, eu não devo. É como se o meu corpo o tempo inteiro fosse me guiando na vida, né? Da mesma forma, a gente pode ver, por exemplo, uma forma muito clara da gente perceber isso é aquela situação que quando a gente sai de casa, a gente sente, nossa, tem alguma coisa estranha. A gente tem aquela sensação de que tem algo ali que tá faltando. É como se eu tivesse uma sensação de angústia, uma sensação de mal-estar, né? E aí, quando a gente vai perceber esse algo, primeiro é uma sensação no corpo. E depois a gente vai tentando nomear isso até uma hora que a gente fala, não, é isso, eu esqueci meu óculos, sei lá, eu esqueci a chave, uma chave super importante, ou o documento. Então é como se o nosso corpo, o tempo inteiro, ele tivesse uma sabedoria, ele tem uma capacidade. Aí o que o Gendlin percebeu? Que ele tem uma capacidade de elaborar uma complexidade de elementos de uma forma implícita e que gera uma sensação. E que a gente lida com isso o tempo inteiro na nossa vida, só que a gente não se dá conta. Então, o Gendlin, ele conseguiu perceber uma coisa que é muito importante e que, de uma certa forma, é capaz de promover uma revolução na nossa vida. Por quê? Porque ele consegue perceber onde a nossa presença incide de uma maneira mais pura. E a presença do outro também, como ela se manifesta de uma maneira mais pura. Porque o nosso processo reflexivo, o nosso processo de exatamente de transfigurar a realidade sentida numa realidade de sentidos, né? Que como nos diz Aristóteles, é um elemento fundamental da condição humana.
né? O Aristóteles, que é o grande pensador, do, o grande pilar do conhecimento ocidental, né? Do pensamento ocidental, né? Porque ele configura um tipo de razão, né? Que configura a razão, ele propõe um tipo de razão, um tipo de lógica que configura a razão ocidental. Ele, numa tentativa de entender o que é o ser humano, ele convida, né, a gente a fazer uma tentativa, uma busca de uma redução ali àquilo que é a potência do ser humano, né? E ele vai dizer, poxa, a potência de algo eu só consigo perceber na sua realização. Então eu só consigo, por exemplo, de um IP, eu só consigo perceber a potência de um IP na realização de um IP, na hora que ele está florindo e frutificando. Mas quando a gente pensa isso em relação ao ser humano, como que eu consigo saber o que é um ser humano? Qual é a realização de um ser humano? É na hora que ele tem frutos? Isso é na hora que ele tem filhos? Um ser humano, quando tem filho, ele se realiza? E Aristóteles vai dizer não. A condição do ser humano se realizar é outra. Qual que é, então? A condição do ser humano se realizar está diretamente relacionada a ele conseguir captar o sentido das coisas. Isso é, ele conhecer o mundo e ele conhecer a si mesmo. O ser humano se realiza no conhecimento. Num conhecimento sentido da vida. Porque é ali que ele consegue lidar com as coisas. Quando ele conhece o que se passa com ele consegue lidar com aquilo, com ele mesmo. Quando ele conhece aquilo que se passa com o outro, ele consegue lidar com o outro. Ele tem liberdade. Por exemplo, se eu pego esse objeto e não o conheço, sou uma espécie de ET que cheguei aqui, acabei de ver esse objeto, o que seria uma tendência humana natural? Pesquisar esse objeto, para a gente poder exatamente compreender o sentido desse objeto. Porque à medida que eu compreendo o sentido disso, eu consigo lidar com isso, né? Então, o sentido desse objeto aqui, que é uma caneta, é escrever. Só que, poxa, pega no escrever. Ah, eu não consigo pegar no escrever. Eu consigo pegar no plástico. Eu pego no pigmento, eu pego numa ponta metálica, mas eu não consigo pegar no escrever. Por quê? Porque o escrever é de uma outra dimensão. Ele é da dimensão que a filosofia vai chamar de dimensão espiritual, ou noética, né? E ele é uma dimensão que só o ser humano é capaz de atingir, que é exatamente a dimensão do sentido. E o que a gente faz? Exatamente, a gente fica sobrepondo as coisas de sentido, entendendo o sentido das coisas. Só que nesse processo de entendimento do sentido das coisas, muitos sentidos foram passados para nós de uma forma distorcida, que eles não representavam efetivamente aquilo que as coisas transmitiam. Mas por quê? Por conta de uma série de coisas. E uma delas, como o próprio Freud nos ajudou muito, né? Através dos mecanismos de defesa. Isso é, muitas vezes as pessoas se sentiam muito ameaçadas em compreender certos sentidos. E aí elas distorciam, né? Numa tentativa de se preservarem. E talvez se preservando num processo autoafirmativo, né? Mas que não nos cabe aí desdobrarmos isso. Mas para nós o importante é a gente exatamente perceber como que o sentido ele está na base da condição humana, a compreensão do sentido das coisas está na base da nossa condição. E quando a gente não consegue compreender bem o sentido das coisas, a gente não consegue viver bem. Se eu não entendo bem uma coisa, eu vou lidar com essa coisa de uma forma errada, digamos assim, né? Porque eu vou lidar com as coisas de acordo com aquilo que eu compreendo. Então é como se a gente vivesse, num certo sentido, numa certa Babilônia, né? Onde cada um acaba falando uma certa linguagem, e uma linguagem dos seus próprios sentidos, e muitas vezes isso não é comungado, isso não é partilhado com os outros, né? E aí a gente vive num certo caos relacional, um certo caos de comunicação. A proposta da fenomenologia, num certo sentido,
é uma tentativa de desconstrução desse caos, para pegar as coisas como elas são por elas mesmas, né? Numa tentativa de numa tentativa aí, se a gente pode dizer, né, de redução desse tanto de conceitos e de compreensões que vão se sobrepondo às coisas e vão nos impedindo de lidar com elas de maneira mais clara. Por exemplo, na pesquisa do meu doutorado, eu investiguei um pouco a experiência vivida da bipolaridade, né? E quando a gente vai olhar diretamente a experiência vivida da bipolaridade e tentar compreender a vivência lá no fundo, a gente vai ver, por exemplo, uma das coisas, né, porque não cabe a gente desdobrar tanto aqui, a experiência profunda de solidão, né? Quando a gente fala isso, a gente consegue, todo humano consegue compreender com clareza o que é uma solidão. Mas quando a gente começa a falar que a bipolaridade, ela tem uma série de sinais e sintomas, né, que levam a pessoa, por exemplo, a, a uma vivência psicótica, uma oscilação de humor, né, ou uma posição ou maníaca ou hipomaníaca, isso é, nós vamos sobrepondo uma série de elementos e que corre o risco de me impedir de compreender a coisa realmente como ela é. A proposta da fenomenologia é exatamente essa, de compreender as coisas como elas se mostram, da maneira mais pura possível. E nesse sentido, essa era a base do Gendlin. Esse era o eixo de onde o Gendlin vinha. E aí o que ele propõe? Ele propõe exatamente uma tentativa de desconstrução desse tanto de sobreposicionamentos de conteúdos e de conhecimentos que a gente pode dizer dessa racionalidade, muitas vezes logorreica, cheia de ruídos mentais e que impedem a gente de entrar em contato com aquilo que é mais essencial em relação a nós mesmos e em relação ao outro. E nesse sentido, a focalização entra como um recurso muito precioso, porque a gente tem um corpo. O Gendlin percebeu que a gente tem um corpo que nos sinaliza em relação a isso, né? Que tem um corpo que nos ajuda exatamente a compreender isso que é mais essencial, porque ele vai nos ajudando muitas vezes nessa hipersobreposição de conhecimentos e que tendem a nos afastar efetivamente do que se passa. E nesse ponto que eu queria parar um pouquinho com vocês, para a gente poder refletir sobre o processo da psicoterapia. Porque o processo da psicoterapia, a psicoterapia, a gente pode pensar que ela, num certo sentido, foi inaugurada lá pelo Freud como essa cura pela fala, né? E é claro que ela já vem, né, de muitos e muitos anos, desde o ser humano, vamos dizer assim. Mas ali com Freud, enquanto método, né, a gente vê de uma maneira mais sólida. E a gente observa que essa cura pela fala, ela está relacionada ao quê, né? A gente exatamente falando e elaborando. Elaborando para que a gente consiga compreender aquilo que está lá implícito ou inconsciente, né? Só que essa fala, ela pode ser, esse processo, essa fala, ela pode ser uma fala sem estar efetivamente inserida no processo experiencial. É uma fala que ela é vazia, vazia de presença, né? Então o Gendlin, ele percebeu de uma maneira muito concreta ao pesquisar sobre a psicoterapia, o que gera transformação no processo psicoterapêutico. E estava diretamente relacionado a como as pessoas falavam sobre elas mesmas. Porque elas poderiam falar sobre elas mesmas como se elas fossem terceiras pessoas, isso é, como se elas fossem outros, ela está contando uma história de alguém, ou ela poderia ter uma fala sentida, uma fala encarnada, uma fala experienciada, né? E ali,
nesse processo, né, dessa fala sentida, dessa fala encarnada, né, quando a pessoa vai exatamente comunicando aquilo que ela experiencia, ela consegue ir transformando não apenas a sua elaboração mental, mas a sua experiência sentida. Então ela consegue ter um desenvolvimento emocional, né? E não apenas um desenvolvimento intelectual, em que ela pode falar maravilhosamente e teoricamente muito bem sobre tudo aquilo que se passa com ela, mas ela ainda tem posturas muitas vezes infantilizadas, pouco amadurecidas, né? E aí o Jandlin começa a perceber a importância da gente acolher essa nossa dimensão mais experiencial, essa nossa dimensão sentida, que muitas vezes ela fica obscurecida, né? Distanciada, ou mais, em algumas famílias, as pessoas aprendem na cultura familiar a simplesmente não levarem em consideração a dimensão sentida e a dimensão experiencial. E o que que isso gera? Isso gera uma consequência grave, porque gera uma sensação da pessoa não ser percebida enquanto pessoa. E isso gera adoecimento. Um adoecimento que é passado de geração em geração nas culturas familiares. Já tem culturas familiares que elas conseguem perceber mais essa dimensão sentida e acolher mais a dimensão sentida de cada um. E aí são culturas familiares que estão mais atentas a isso. Então são culturas familiares que a gente pode dizer, num certo sentido, mais terapêuticas, mais saudáveis terapeuticamente, em que tem mais eficácia nos processos de comunicação, né? É, eu, eu vou me apresentar aqui para vocês, né? Eu acabei não me apresentando, desculpem, né? Meu nome é Guilherme, eu sou psicólogo e tenho um percurso aí de alguns anos, na realidade de muitos anos eu diria, né? De 13 anos de trabalho em saúde mental, né? Que eu trabalhei numa instituição psiquiátrica. E fiz também algumas pós-graduações em psicologia junguiana, em abordagem centrada na pessoa, né? Trabalho com focalização desde 2009 e com muita luta a gente conseguiu, né, se formar aí como coordenador de focalização para a gente poder trazer a focalização de uma maneira mais sólida aqui para o Brasil, né? E inclusive recentemente fui indicado aí para hoje ser um das pessoas que coordenam o Instituto Internacional de Focalização em Nova York, né? Foi uma alegria, uma surpresa para mim, isso, e realmente uma grande surpresa, mas certamente eu confesso para vocês que foi uma alegria, uma surpresa muito boa, porque eu sempre amei muito a focalização e quis muito trazer para o Brasil, sabe? E tenho tentado, né, compartilhá-la, né, da nossa forma aí de trabalho e de um jeito que a gente considera que seja um jeito mais pedagógico e sólido, né, que ele pode fazer uma interlocução tanto entre a prática como também entre o conhecimento, né, para que as coisas não fiquem soltas. E por que eu estou falando isso para vocês? Que no trabalho em saúde mental, né, a gente trabalhava diretamente com pessoas com esquizofrenia, inclusive com os recursos da focalização, a gente propôs, né, intervenções em crise aguda. E quando eu fui gerente lá nesse hospital da equipe, a gente criou um protocolo institucional de que a psicologia seria a primeira equipe a abordar o paciente em surto, né, em situação grave ali de, de heteroagressividade, autoagressividade, que antes era só resolvida com uma contenção física e uma contenção medicamentosa. E a gente conseguiu uma eficácia muito grande, a gente já estava intervindo, né, e o pessoal foi vendo que tinha muita eficácia isso, e aí acabou virando esse protocolo institucional. E graças aos recursos da focalização,
né? Inclusive, esse trabalho, né, que a gente desenvolveu, ele está publicado num artigo científico, inclusive de uma revista A1, né, que está em inglês, mas a gente disponibilizou uma certa versão em português na nossa biblioteca, lá na focalização.org, né, no site. Então está disponível lá para quem quiser conhecer um pouco mais sobre esse trabalho. Mas por que eu estou falando sobre isso com vocês? Estou falando sobre isso com vocês por conta, para dizer para vocês que eu não estou falando da vivência esquizofrênica sem conhecimento, sabe? Não estou falando sobre sofrimentos severos sem nunca ter trabalhado diretamente com isso, né? Estou falando com propriedade aí para vocês. E a gente vê que nessas famílias que têm uma comunicação muito ruim, né, elas tendem a contribuir muito para sofrimentos muito severos, né, sofrimentos mentais. Inclusive tem uma pesquisa na Noruega realizada com filhos univitelinos de esquizofrênicos que foram adotados por famílias diferentes, e eles viram que as famílias que elas eram organizadas no processo de comunicação afetivamente saudáveis, as pessoas não desenvolviam esquizofrenia. E aquelas outras, elas desenvolviam. Então a gente vê a influência do fator social no processo de desencadeamento desse sofrimento, né? Então, não é qualquer coisa. A comunicação não é qualquer coisa. A interação não é qualquer coisa. O processo da gente falar sobre aquilo que a gente vive não é qualquer coisa. O processo de compreensão da nossa vida não é qualquer coisa, porque a forma como eu compreendo a minha vida é a forma como eu existo. Porque a minha forma de compreensão é a minha forma que me liga às coisas, que me liga ao mundo. Então isso é muito sério, né? E eu posso ter uma vida mais saudável e ao mesmo tempo ter uma vida muito sofrida, exatamente por uma falta de atenção a essa dimensão daquilo que se passa comigo e com as pessoas ao meu redor, né? E quando a gente vai exatamente buscando, num processo terapêutico, fazer essa elaboração, é claro que ela não é uma elaboração só racional. Ela precisa de ser uma elaboração sentida. A gente precisa de acolher e de escutar aquelas vivências que ficaram muitas vezes lá atrás, aquelas violências silenciosas que foram passadas e que estão guardadas, sentidas no corpo e configurando uma forma de ser no mundo. Porque uma experiência de muita angústia, de muita tristeza vivida, ela vai gerando no corpo uma certa desincronização, que é o que eu, inclusive, trabalhei no meu doutorado. Essa desincronização, né, desincronização com os tempos. A pessoa vai perdendo o ritmo, ela não vai mais conseguindo acompanhar o ritmo do sol, né? Muitas vezes ela fica acordada à noite, ela não vai conseguindo descansar, ela vai se desincronizando um pouco da vida e das relações. E a focalização é um recurso preciosíssimo para auxiliar nesse processo de ressincronização, né? Que é um assunto que a gente pode desenvolver num outro momento, né? Mas se vocês quiserem também, está disponível no meu doutorado, na minha tese de doutorado, que é sobre a experiência vivida, né, de pessoas com sofrimento bipolar. Então, nós temos pouco tempo para falar muita coisa aqui, né? Mas para poder dizer para vocês que a focalização é um recurso muito precioso, porque ela atua onde? Ela atua exatamente nessa dimensão sutil que vai nos provocar na criação do significado, né? Ela é uma tentativa da gente observar detalhadamente como que a gente sente as coisas, sabe? Numa tentativa da gente perceber como as coisas nos tocam. Porque não tem um jeito errado de ser tocado. Tem um jeito não escutado, não cuidado.
né? Muitas vezes eu sou tocado pelas coisas. A forma como a gente é tocado pelas coisas é a forma como a gente conseguiu existir até então. E nisso tem uma dignidade, porque é dessa forma que a gente consegue ser e existir. Então ela precisa de ser respeitada. Mas é claro que ela pode ser transformada. É claro que a gente pode ir elaborando, né, e ir transformando isso. É claro que a gente pode ir lidando e compreendendo isso de um outro jeito, né? É, então, é, como que eu vejo a focalização? Gente, eu queria partilhar isso com vocês, uma experiência minha forma de ver. Eu vejo a focalização como um recurso que é capaz de fazer uma revolução no mundo. Eu não sei se vocês viram aquele filme A Chegada, né? Arrive, se não me engano. Se não viram, eu sugiro que vejam. É um filme que fala sobre uma chegada de umas naves espaciais, mas na Terra, mas esses ETs que chegam, né, tem todo um processo de comunicação com esses ETs, mas esses ETs eles ensinam uma nova forma de comunicação para os seres humanos. E essa nova forma de comunicação reorganiza toda a humanidade, só por eles se comunicarem de um outro jeito, né? E eu acho que a focalização ela nos ajuda nisso. Porque lá eles colocam que é uma forma total, onde tudo está interligado. Inclusive são sempre círculos, né? E a focalização ela nos ajuda a permitir isso. A gente se sentir interligado com as coisas e com as pessoas e com o mundo. A gente perceber como as coisas nos tocam, como as coisas nos afetam, como as coisas nos transformam, né? E, infelizmente, a gente está sendo bombardeado aí no nosso dia a dia por um excesso de informação. Um excesso de informação, só que não por experiência, né? A gente é provocado, né? A gente tem aí um excesso de informação, um excesso de trabalho. Muitas vezes a gente está buscando ganhar tempo, né? A gente tem um estímulo e logo quer um outro estímulo. Isso é, a gente fica insaciável, numa busca insaciável, né? Até mesmo por adquirir um excesso de conhecimento. Mas esse excesso de conhecimento, muitas vezes, é uma tentativa vã de sair de uma condição falsa de vida. Por quê? Porque esse excesso de conhecimento não significa um excesso de experiência. Porque experiência. Experiência. Experiência é o conhecimento tecido na substância, na substância viva da existência. Experiência é aquilo que nos transforma, é aquilo que nos toca, é aquilo que nos faz entrar em contato com os outros, que nos faz entrar em contato conosco mesmo, né? E quando a gente entra em contato com a experiência, né, e a gente se permite ser transformado, é claro que a gente sangra, é claro que a gente chora, é claro que a gente padece. A experiência nos transforma, né? O sujeito da experiência é o sujeito transformado, é aquele sujeito que sangra, aquele sujeito que entra em contato com as coisas, né? Esse sujeito heróico, perfeito, que nada atinge, nada lhe toca, é exatamente um sujeito alienado. Não é um sujeito que entra em contato com as coisas, não é um sujeito que chora, não é um sujeito que sangra, que sofre. Não é um sujeito humano, porque o que nos aproxima na condição humana é também nossas fragilidades. A gente vê que os existencialistas eles vão dizer, olha, a autenticidade está diretamente relacionada a exatamente você vê como você padece na vida, como você é um ser para a morte, como você é um ser angustiado. Quanto mais você entra em contato com isso, mais você vai conseguindo não ficar alienado do processo do viver. Isso é, quanto mais você entra em contato com a sua fragilidade, mais forte no fundo você é. Porque se você não entra em contato com a sua fragilidade, o que vai acontecendo? Você vai criando uma condição de vida ilusória, muitas vezes pautada numa busca por uma hipersensorialidade, por vários estímulos que vão distraindo a gente daquilo que é mais importante.
Então, o que vai acontecendo? Nós vamos tendo uma vida vazia, né? E nós não vamos conseguindo constituir o nosso próprio eu, né? Não há desumanidade maior do que fazer o eu desaparecer. E definitivamente essa é a desumanidade do nosso tempo. Um tempo onde a pessoa não se sabe, ela acaba sendo controlada por elementos que definitivamente não são aqueles que mais valem e vivem nela. Não são aqueles elementos que transformam ela. Pelo contrário, né? Ela acaba padecendo porque ela acaba sendo conduzida por aquilo que não é mais essencial nela. Então, tem algo profundo na gente, né? Nossos valores mais profundos, nossa condição humana, nossa estrutura humana, que eles podem ser guias, eles podem funcionar como certos luzeiros, né? O Merleau-Ponty, ele nos ajuda a pensar, né, que tem algo, ele começou a perceber que tinha algo, né? O que antecedia a fala espontânea? Será que era o pensar? Né? E aí ele fala, não, poxa, a fala espontânea, ela se confunde com o pensar, porque quando a gente fala espontaneamente, a nossa fala e o nosso pensar, eles vêm juntos. Né? Com licença, interromper. Oi. Tá oscilando teu áudio. Ah, tá oscilando o meu áudio? Os alunos estão aqui também comentando no chat. Melhorou agora? Melhorou? Eu vou tentar falar bem próximo aqui então do microfone. Vou ficar igual um locutor de rádio aqui. Tá? Obrigado, Anne. Muito obrigado aí pelo feedback, viu? Mas vocês querem que eu repita alguma coisa? Ou deu para ir acompanhando? Deu para ir mais ou menos acompanhando? Beleza. Né? Então estava falando da fala espontânea. Essa fala espontânea é exatamente essa fala que confunde entre o pensar com o falar. Então, o que antecede as palavras e antecede os pensamentos? Né? Merleau-Ponty vai dizer que é a tomada de posição do sujeito em relação ao seu mundo de sentidos e de significados. Né? Que tem algo que antecede as palavras e os pensamentos. Né? Que é algo que é implícito na gente. Então a nossa presença ela está muito mais no implícito do que talvez no explícito. O Jung já falava isso. O Jung já falava que a consciência, o eu, é só uma pequena parte do nosso ser. Né? E vários outros autores importantes no campo da psicologia. E então essa fala espontânea, né, ela vem de algum lugar. O Martin Buber, ele nos ajuda a pensar sobre isso também. Eu gosto também de recorrer ao Amatuzzi, que vai nos dizer que essa fala espontânea, essa tomada de posição do sujeito, isso é, essa nossa capacidade de sermos presença, isso vem do nosso coração. Né? Só que o nosso coração aqui, eu não estou chamando de coração digamos, simplesmente o bater do nosso peito. E que inclusive tem uma sincronia. Né? Eu estou chamando de coração aqui, né? Isso que é mais profundo na gente. Né? Isso que vive, nos mobiliza, isso que nos transforma, isso que nos move. E que muitas vezes a gente pode viver uma vida distanciado do nosso coração e viver uma vida próxima do nosso coração se a gente não conseguir perceber exatamente o que mais vale e vive na gente. Né? Então a gente pode levar uma vida alienada, uma vida que a gente não se realiza, né? Uma vida vazia. Uma vida pautada muitas vezes simplesmente numa busca de sensorialidade, de emoções, de vou pular de asa delta, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou ter experiências, mas são experiências efêmeras. Porque a liberdade, para o ser humano, não está em pular de asa delta. A liberdade para o ser humano está exatamente, segundo muitos autores, nessa nossa capacidade de nos conhecermos e conhecermos o próximo e o mundo.
de nos encantarmos, de resgatarmos nossa afeição, de voltarmos a amar essa busca por conhecer. E não é um conhecimento teórico, ou apesar de que o termo teórico é exatamente ver como as coisas são, do grego, né? Que vem de teório, né? Mas hoje o que a gente chama de teoria é exatamente o oposto a isso, né? É exatamente um distanciamento de como as coisas são. Então a gente acaba buscando informação que não leva a um conhecimento, né? Informação que é muitas vezes essa teoria, essa teorização da vida, das coisas, de nós mesmos, numa tentativa vã e vazia de sair, né? Numa tentativa vã de sair de uma condição vazia de existência, de uma existência vazia, de uma existência em que eu acabo não transformando a mim mesmo, né? E não consigo ser presença para mim nem presença para os outros. Então, o coração aqui nesse sentido é exatamente essa dimensão da nossa presença, né? É exatamente essa dimensão de onde a gente se encontra ali. E que não é uma coisa que eu pego, é uma coisa em constante movimento. É um processo constante de transformação. Mas esse processo eu posso ir me aproximando de mim mesmo e ir me distanciando. Porque exatamente eu posso ir buscando um conhecimento mais experiencial, né? Um conhecimento que está tecido mais na substância da minha experiência, ou um conhecimento mais distanciado, um conhecimento mais que vai me levando exatamente a esse distanciamento, a isso que não é tão vivo em mim, né? E quais são as consequências disso, né? Dessa experiência? É uma vida mais vazia, eu não consegui ser presença, né? E eu não consegui captar a presença do outro. A focalização, ela vai nos ajudando exatamente a gente se perceber e se atentar para essa dimensão mais sutil, né? Para essa dimensão de como as coisas nos tocam e como as coisas tocam os outros. Dá para a gente sentir o outro. Então, muitas vezes ele está falando, no processo terapêutico, a gente vai vendo o cliente falando, mas uma fala mais vazia da presença dele. Ele, no fundo, está sentindo uma outra coisa, mas ele não está percebendo o quanto distante ele está dele mesmo. E a focalização é um recurso, no meu ponto de vista, preciosíssimo, porque ele atua exatamente nesse ponto de ajudar a alinhavar a pessoa, a mente da pessoa, na presença da pessoa. Exatamente ela ser mais genuína e congruente. Por isso que Gendlin influenciou tanto Rogers e auxiliou Rogers a rever o seu conceito de genuinidade com auxílio desses conhecimentos. Então a focalização ela é um recurso muito precioso, porque ela vai auxiliando exatamente nesse alinhavar, nesse processo desse encontro da gente com a gente mesmo, né? Que a gente vai percebendo a dimensão sutil daquilo que se passa, né? A gente vai percebendo a nossa dimensão, o nosso próprio acontecer, né? Tem todo um processo teórico aí, né, de conhecimento, de pesquisas que a gente poderia estar adentrando aqui para estar mostrando para vocês como é que essas pesquisas aconteceram e tudo mais, mas a gente acaba se delongando muito. E na realidade, o objetivo dessa aula aqui é exatamente tentar transmitir para vocês o que é essa focalização, né? Então, a focalização é essa dimensão de acesso a, né, essa forma de acesso a essa dimensão sutil da nossa existência, a essa dimensão delicada da nossa presença, e que se dá de uma forma muitas vezes silenciosa para a gente conseguir captar, porque a gente tem, gente, muitas vezes muito hábito de se dizer como um tirano interior
que fica se falando o tempo inteiro sobre si, ao invés da gente se ouvir e perceber exatamente que dentro da gente tem um acontecer que ele precisa de ser ouvido, ele precisa de ser percebido, ele precisa de ser encarado. E que aí a gente vive muitas experiências de solidão. E muitas vezes essa busca por essa escuta e essa consideração, que muitas vezes a gente está buscando fora, na realidade talvez ela possa estar dizendo de uma necessidade exatamente dentro. Só que a pessoa não sabe perceber isso, que é exatamente essa necessidade dela poder se ouvir como uma espécie de uma alteridade interna. Isso é, ao invés de eu ficar me falando como um tirano que fica só me impondo as coisas da minha cabeça, eu faço uma rotação na perspectiva e eu começo a me ouvir também. Então, focalização é receptividade. Focalização é gentileza. Focalização é abertura. Abertura para aquilo que mais vale e vive em mim. E abertura para aquilo que mais vale e vive nos outros, nas pessoas. Isso é a presença das pessoas. Então, os passos da focalização são formas aí que o Gendlin achou para tentar traduzir isso de uma maneira mais compreensível, mais prática. Isso que está com a gente desde sempre, isso que nos constitui, isso que é o nosso acontecer, e que a gente, com esse processo de racionalização e defesas e autoafirmações, a gente vai só distanciando e distorcendo disso que é mais genuíno, como, por exemplo, as nossas próprias fragilidades, né? E que vai, infelizmente, fazendo a gente caminhar num mundo que, ao invés, né, a focalização ela vem como uma contracultura nos auxiliar exatamente a gente conseguir caminhar num mundo muito mais cheio de presenças, né? Isso é, a gente conseguir viver uma experiência de comunidade mais genuína, ao invés da gente viver muitas vezes ilhas humanas, né? Ela vai nos provocando, assim como a própria fenomenologia, vai nos ajudando a viver essa experiência de pertencimento e a desenvolver esse sentido de comunidade, né? Comunidade aqui não é um conjunto de pessoas, né? Comunidade aqui não é só uma coletividade, né? Comunidade aqui é exatamente um espaço coletivo onde tem espaço para cada indivíduo nele, né? Para cada pessoa poder emergir e não ficar apagada. Então, certamente a focalização nos ajuda a caminhar nesse sentido. Eu vi aqui uma pergunta em relação ao mindfulness, né, as práticas meditativas, a associação da focalização com essas práticas meditativas. Tem um processo, faz parte de um dos processos da focalização, esse silenciar, essa observação de como eu estou, né? Essa observação do meu mundo interno, para exatamente muitas vezes a gente tentar abrir um certo espaço para poder escutar algo mais sutil. Um dos passos da focalização acaba se assemelhando muito com o mindfulness, mas são elementos distintos, porque a focalização ela surge no contexto da psicoterapia. Ela busca esse silenciar para captar o movimento mais pessoal, né? E tentar ir explorando certos elementos bloqueados no processo experiencial. E o mindfulness acaba não explorando tanto isso. Então, nesse sentido, eu tento a pensar aí, né, que a focalização ela é uma coisa mais psicoterapêutica mesmo, né? Ela tem uma dimensão terapêutica aí. Mas existem certas semelhanças em relação à parte inicial da focalização, se a gente pode dizer assim, né? Que é esse parar para observar como eu estou.
essa observação despretensiosa, essa observação sem julgamentos, que as práticas meditativas tanto nos convidam a realizar, né? E uma observação super importante, porque nesses momentos a gente começa a desidentificar com certos processos emocionais nossos, né? A gente toma uma certa distância deles, a gente começa a se separar um pouco desses processos, né? E numa tentativa exatamente da gente resgatar mais a nossa própria autonomia, né? E perceber que certas vivências emocionais, elas podem ser vividas também de uma forma mais amena, né? E então, gente, a focalização ela é um recurso muito bacana, né? Porque eu acho que ela está nos ajudando a buscarmos a nossa própria humanidade, a resgatar o nosso fator humano, né? E nesse sentido que a gente quer tentar difundir, né? E tentar difundir com muita solidez para que exatamente não se perca, né? Porque quando a gente busca fazer uma difusão com uma solidez acadêmica, né? Que tem todo um estudo por trás disso, isso acaba não se perdendo, né? E nesse sentido que a gente, os nossos professores, né? Eles são professores que já têm um percurso muito grande, tanto com a focalização quanto com a clínica, né? Que tem, inclusive, são doutores aí que a gente tenta exatamente oferecer uma formação que ela tenha essas duas dimensões, essa dimensão teórica muito sólida e ao mesmo tempo uma dimensão vivencial profunda, né? Então que uma formação que não seja informação, mas sim possibilite uma transformação, né? E a gente inclusive tem vários alunos aqui por surpresa, né, que podem estar dando testemunho deles aí, né? E muita felicidade aqui que podem estar falando também depois um pouquinho sobre como foi esse processo aí, porque ao final dessa aula vou estar falando um pouquinho para vocês sobre a nossa formação que a gente está lançando agora, né? A formação em focalização no ciclo principal, que é o ciclo que vai ensinar o fundamental da focalização, né? Que é aprender exatamente o fundamental, né? Que é aplicar em si, aplicar no outro, né? E a gente busca realizar essa formação de uma maneira muito sólida e ao mesmo tempo muito prática, né? Muito vivencial. Mas queria ver com vocês, né? Realizar uma prática de focalização aqui, e a gente pode fazer de uma maneira individualizada, né? E aí eu queria ver com você se alguém tem alguma questão, talvez um apertinho no peito, um mal-estar aí, né? Que está presente no momento. Queria adiantar que vocês certamente não precisarão de se expor. Por quê? Porque é possível a gente fazer uma prática de focalização, né, sem que ninguém, sem que eu, inclusive facilitador, saiba o que você está focalizando, né? Então isso é possível ser feito através de uma folhinha de papel e a gente ir facilitando um processo, mas sem a gente saber os conteúdos que estão ali em questão, né? A gente poderia realizar isso agora, como também fazer uma focalização mais coletiva. O problema da focalização coletiva é que muitas pessoas acabam se dispersando e eu não consigo acompanhar uma a uma nesse sentido, né? E eu precisaria também de que vocês ativassem seus vídeos. E ou então a gente faria uma focalização mais individualizada. Queria ver se alguém de vocês gostaria de se oferecer, né? Pode escrever aqui no chat para a gente realizar esse trabalho. Para a gente poder realizar ela de uma maneira mais individualizada, ou então a gente faz de uma forma mais coletiva mesmo, se ninguém acabar se oferecendo. E na Pinheiro,
Ok, Iná. Nesse sentido, seria importante, né, se fosse possível, vamos só a ver se tem mais alguém além de você, para a gente só dar aqui a oportunidade. Mas enquanto isso, eu já vou adiantando aí que seria importante você apoiar seu celular aí em alguma mesa, talvez, se for possível, de uma forma que eu possa te ver, mais ou menos como eu tô aqui também. Isso é seu rosto, uma parte do seu peito aí, né? Não sei se você conseguiria colocar um fonezinho de ouvido ou se você tá. Eu acho que isso pode ser positivo, né? Eu vou tomando uma aguinha aqui enquanto você se arruma aí. Só um minuto que eu estou pegando aqui. Ok. Enquanto isso, eu vou dar uma olhada aqui nos comentários que a gente tem no chat, tá? Toca profundamente no coração a experiência que eu vivi, que é exatamente da Iná. O João Paulo muito João Paulo aqui, né? Muito do que não entendemos e sentimos acordados, acabamos podendo nos aprofundar sobre nossos sonhos na área da focalização, tendo em vista a relação do sonho com a linguagem, fenômeno e símbolo. Sim, o João, o sonho, ele é um recurso muito bacana, né? O sonho, eu entendo o sonho como exatamente uma imagem, né? Um enredo, uma história tecida na substância viva da existência, né? E quando a gente consegue, só que ela é uma história que vem com algumas cartas fechadas, digamos assim. E aí quando a gente vai analisar e escutar o sonho, é como se a gente abrisse essas cartas e buscasse compreender o que de mais profundo o sonho traz, porque ele traz muito naquelas condensações de imagens, né? Então, e muitas vezes a gente acaba deixando de olhar para os nossos sonhos, deixando de prestar atenção, e não só nos nossos sonhos, no nosso acontecer, na nossa vida, no nosso dia a dia. A gente vai deixando isso, deixando passar, né? Vai levando uma vida muito superficial, sem prestar atenção nas coisas, né? A gente vai levando a vida de uma maneira a não ser mais tocado pelas coisas. E vejam bem, o fato da gente ser tocado pelas coisas está muito relacionado a uma forma como a gente olha para as coisas. Se der tempo aqui ao final, eu vou trazer para vocês uma poesia da Cecília Meirelles, que ela fala muito disso. Eu adoro a Cecília Meirelles, porque eu acho que ela fala exatamente desses aconteceres que a gente muitas vezes acaba não prestando atenção, né? A Gaia aqui, a Gaia tá falando da voz. E a grande questão, né, gente, a grande sabedoria, né, o Rodrigo faz um comentário aqui, né, que essa fala experienciada na sessão, ela acaba gerando essa dimensão sentida, né? E eu acho que a grande sabedoria nossa é exatamente auxiliar nesse processo de ajudar o nosso cliente a cada vez mais ter essa fala experiencial, né? E a nossa presença ali junto dele é que vai também provocando ele, a nossa interação com ele é que vai provocando ele nisso. Por isso que muitas vezes a gente também não deve se furtar a nossa presença e fazer, por exemplo, numa prática humanista, simplesmente um reflexo de sentimento. Porque uma fala, uma prática humanista que está muito pautada num reflexo de sentimento, ela é uma prática humanista que, na realidade, o terapeuta está na defensiva, porque ele não está conseguindo estar na relação. Ele não está se permitindo ser transformado, ele não está se permitindo entrar na relação,
né? Então vai ficando aquele processo um pouco ascético, né? E quando a gente vai exatamente se permitindo ser afetado e não ficar numa repetição mecânica ali do processo, né? Que não era o que Rogers defendia e nem Gendlin, né? Mas é porque muitas vezes acaba sendo confundido, né? E a gente vê muitos terapeutas humanistas realizando essa prática exatamente por inexperiência e não conseguir compreender aquilo que está se passando ali com o outro. Como, por exemplo, também é uma coisa comum de acontecer quando você está diante de sofrimentos severos e não consegue compreender a vivência profunda que o outro está tendo ali, né? Oi, Iná, já tô chegando, viu? Deixa eu só finalizar aqui que eu já te dou, que a gente já vai para a prática, tá? Tô só confirmando, vendo aqui se tem mais alguma pergunta, porque aí depois da prática a gente já vai finalizando, né? As práticas meditativas. O essencial é invisível aos olhos. Ó, o Thiago colocando aí, né? O coração poderia ser o que Edith Stein chamou de núcleo pessoal. Coisa boa te ver aqui, Thiago. Bem-vindo. Isso aí, Thiago. Edith Stein, né? Foi uma pessoa sensacional, não é à toa que foi canonizada na Igreja Católica como santa, né? Que era a discípula principal lá do Rússia. É isso aí, Rodrigo. A focalização nos ajuda nesse processo de genuinidade. Então vamos lá, Iná. Pessoal, queria pedir então para que quem está agora com o vídeo ligado vá desligando por gentileza só durante um período o vídeo, né? Inclusive agradeço vocês por estarem aí com o vídeo ligado para a gente poder interagir e para ficar só eu e a Iná aqui nesse momento, né? Então vamos lá, Iná. Oi, Iná. Oi, Guilherme. Estamos aqui no meio dessa aula, né? E imagino aí que seja um momento talvez um pouco talvez desconfortável por estar sendo acompanhada aí por tantas pessoas, né? Nós estamos com 70 pessoas nos acompanhando aqui nesse momento. Não tá tranquilo para você? Tá tranquilo? Ah, que bom. Eu me sinto conectada aqui, como se eu estivesse comigo mesma. Eu sinto uma emoção forte no meu coração, desde o primeiro momento eu disse sim. É como se eu dissesse sim para mim. Que coisa boa, né? Espero que a gente possa ter um momento muito bom aí, né? Um momento muito salutar, né? Então queria te convidar nesse momento a você sentar aí confortavelmente. Se você quiser separar uma folhinha de papel com uma caneta para você talvez anotar alguma coisa, você fica à vontade. Ou se você preferir trazer mesmo, fica a seu critério, tá bom? Então queria te convidar aí fechando seus olhos, né? Buscando aí essa posição mais cômoda, né? Para que você possa estar com você e com aquilo que está passando em você nesse momento, né? Te convido aí nesse momento e fazendo contato com a sua respiração. E quem está nos acompanhando, se quiser ir também relaxando, fiquem à vontade, né? Porque é sempre bom a gente poder estar conectado com a gente. Então, Iná, vai fazendo contato com sua respiração, no seu ritmo, sem você forçar nada, né? E deixa o seu corpo sentir que nesse momento você está aqui para ele.
Deixa seu corpo sentir que nesse momento você está aqui para ele, acolhendo aquilo que ele trouxer, sem julgamentos, com muito respeito, com muita dignidade, porque a gente sabe que todas as nossas experiências, mesmo aquelas mais estranhas ou até mesmo bizarras, todas elas podem nos levar além. Então respira fundo. Isso. Busque prestar atenção no seu corpo, esse corpo que muitas vezes a gente abandona, a gente deixa ele, a gente mais consome do que cuida. Deixa seu corpo sentir que nesse momento você está aqui para cuidar dele, para dar uma atenção para ele. E nesse sentido, vai observando seus pés, o apoio do seu corpo no chão. Observe suas pernas, se elas estão tensas. Talvez do que elas precisam. Né? Talvez elas precisam de relaxar um pouquinho. Isso. Respire fundo. Isso. Inspirando e expirando. Vai observando os quadris, abdômen, tórax. Seus braços. Suas mãos. Agora vai observando sua coluna, cada parte dela, como se você tivesse exatamente nesse olhar carinhoso e cuidadoso para cada parte sua. Vai observando se tem alguma tensão. Isso. Se você sentir que você está ficando muito relaxada, basta você mexer em alguma parte do seu corpo, né? Pois a gente também precisa estar atento, não é verdade? Né? Então vai observando seus olhos, sua boca, suas narinas. Observe a sua respiração. O ar que entra pelas suas narinas, desce até os pulmões. Vai notando esse espaço interior da sua garganta. Vai chegando até a região do seu peito. E observa como está essa região aí do seu peito, garganta, estômago. Será que ela está expandida, oprimida? Como ela está? Vai observando como que você está nesse momento. E pergunte para você, tem alguma coisa, né, que está me impedindo de estar bem nesse momento? Alguma sensação? E ainda com os olhos fechados, você pode estar falando.
É para eu falar? Uhum. Tem alguma sensação no seu corpo que te impede de estar bem nesse momento? Ah, eu me senti um estado de relaxamento, Uhum. primeiro, e foi relaxando muito, mas uma parte do meu corpo, ela relaxou, que eu sentia que estava na resistência, uma Uhum. luta Uhum. interna, segurando, assim, como se a minha Uhum. face estivesse Uhum. presa Uhum. aqui, aqui na lateral direita, mais Uhum. precisamente aqui, Uhum. nessa região, ela Uhum. relaxou mais. Ela Uhum. entrou, mas não tem o estado de relaxamento completo, não. E Uhum. nesse lado direito, que na verdade é o lado direito, né? Eu sinto que a face está com uma restrição. No quadril e no tórax, eu sinto. Então você sente uma restrição aí no quadril e no tórax. No quadril direito, eu acho que assim, a minha percepção é que prende em algum lugar aqui na lateral, como para segurar a respiração, porque no Uhum. início a respiração não estava fluindo, Uhum. e uma sensação de que tem um segurar do fluxo da Uhum. respiração Uhum. e que ele repuxa. E aí o quadril se ressente dessa trava aqui, uma pequena uma trava. Uhum. O quadril se E ressente dessa trava, né? sim, que está mais aqui para cá no tórax, aqui assim, Uhum. aqui. Uhum. E agora Uhum. só de falar e tomar consciência deu uma deu uma ajustada, ficou mais acomodada essa sensação. É como Mas se ela ele está já aqui. tivesse percebido que você já está se conectando com ele aí, É, aí eu né? sinto uma vontade de chorar. Deixa vir então sua emoção. Deixa vir. Do lado esquerdo flui mais, do lado direito não Tá flui mais muito. travado. Uhum. Então, dê boas-vindas a essa emoção, a essa experiência. Fala pra ela: oi, olha, eu tô aqui. Eu tô Precisa aqui. falar alto. Pode falar internamente ou alto, do jeito que você quiser. Deixa ela perceber que você tá aí olhando pra ela, né? Deixa ela perceber, fala internamente aí pra ela: olha, eu sei que você tem muita coisa aí. Sabe, eu sei que tem muita coisa guardada aí que talvez precisa ser ouvida. Eu quero que você saiba que agora eu tô aqui. Aí, deixa ela perceber, né? Que você conhece ela um pouco, mas que você sabe que ainda tem muito, muito mais. Que tem muito mais a ser escutado e a ser ouvido. Vai acompanhando ela,
Faça sem imposição. Deixa só ela perceber a sua presença despretensiosa junto a ela. A sua presença capaz de mostrar para ela que você está ali para poder acompanhá-la no que ela tiver que dizer, sem violência, sem imposição, de uma maneira gentil, amorosa. Deixa ela perceber sua presença amorosa para ela. Porque seguramente ela deve ter muitas razões para poder se sentir assim. Sim. Posso falar? Pode. Eu senti que essa parte queria me proteger. Sinto que é uma defesa. Eu vejo, assim, uma sensação de proteger, entendeu? Como se. Então é como se fosse Uma algo defesa. que quer. Que quer. Contra a dor, Que quer te contra proteger. sofrimento, alguma coisa, não sei. Você vê um Aí já processo. acomodou mais. Já Uhum. deslizou mais, assim, eu senti que houve um deslizamento, assim, da pelve, assim, como se cedeu mais. A face, talvez, não sei, uma sensação que cedeu mais. Eu tô sentada numa posição, né, de yoga e senti que cedeu mais. Uhum. E é uma questão para mim sempre nessa prática, o quadril direito, Uhum. lateral direita da pelve. Então, quando você entra em contato com ele, você vê que ele se transformou um pouco, Tá, sim, né? sim, sim. Então, Ele relaxou mais, a tensão, ele cedeu e parece que até a estrutura, a anatomia, assim, foi descendo, relaxando. ficou A mais fluido. percepção. Uhum. Sim, Então, vamos olhar agora para essa experiência novamente. Se aproxima dela de novo, né? E pergunta para ele, pro seu quadril aí, né? Se ele precisa de alguma outra coisa a mais, né? Antes da gente ir finalizando o nosso processo aqui, entre em contato com ele e veja se ele precisa de alguma coisa a mais antes da gente ir finalizando, numa tentativa de você demonstrar uma consideração para que ele possa ainda expressar alguma coisa antes da gente ir tomando uma distância dele nesse momento, numa certeza que você pode voltar no momento futuro a cuidar dele, a ouvi-lo, né? Veja se essa sensação interna ela ainda precisa de alguma outra coisa antes da gente ir encerrando. assim, vieram algumas palavras. Uhum, Quando você falou assim, pergunta, que ainda precisa, né, quadril, uhum, para pelve, uhum, uhum, automaticamente eu senti uma expansão aqui no abdômen do lado direito. Tipo assim, para assim, um fluxo. uhum, E eu sempre veio assim, abertura, uhum. tempo e acolhimento. Olha, Abertura, abertura, tempo e tempo acolhimento. e acolhimento. Então eu vou falar de novo essas palavras aqui. Veja, faz um contato com elas aí. Abertura, tempo e acolhimento. Sim, deu vontade de chorar de novo. Deu Mas agora vontade. de alegria, não de tristeza. Tipo assim, Olha, descobriu alguma coisa. Você descobriu aham, algo que você tinha, como se tivesse
Uma tido nova uma forma de você descoberta. se relacionar internamente aí, com mais Sim, abertura, com mais tempo. É isso? é uma sensação, abertura, o tempo para acomodar e acolher isso. Nossa, e assim, tá abrindo aí, assim, porque eu sinto que tá abrindo, eu senti o que eu senti uma leve coceira na parte interna da coxa direita, Uhum, mais próximo da virilha, e uma sensação uhum, assim, de que isso é uma liberação. Nossa, uhum, nossa, sentindo aqui uma liberação e uma uhum. alegria, tipo, ai, descobriu, né, finalmente. Mais ou Tinha menos uma isso. tinha uma parte de você aí que tava precisando muito de ser ouvida. Já tinha um tempo, talvez, né? Porque eu vi que tinha alguma coisa, tinha bastante coisa guardada aí, né? Sim, na minha Foi pelve. bom você dar atenção para essa parte sua, para essa parte bem no seu corpo, né? Ok, Sim, como se eu tivesse defendida e agora tá expandindo, como se eu tá tivesse abrindo. defendido. Eu Aham, e faço até um agora? movimento assim, porque parece que é isso, que é expandir pela abertura. Aham, aham. Entra em E aqui contato eu então. sentia muita tensão, uma Uhum, trava aqui e até uma sensação de dificuldade do meu pulmão uhum, expandir do lado direito. uhum. Tá super ok. Ficou Agora, lá, aqui. olha como seria. Olha se essa pergunta pode ser oportuna para o seu processo aí. Como seria viver uma vida mais expandida? Nossa, Colocar essa expansão no meu dia a dia, essa nova forma expandida de poder me sentir. Como seria isso? é, eu senti vontade de abrir os olhos e seria Uhum, realmente uma abertura, eu sinto, para a vida, uma abertura para acolher a vida, tipo, mais ou menos assim, acolher as pessoas, acolher tudo como é, como uhum, se essa resistência ela encerrasse assim um desejo de me proteger, mas me protege demais, me protege da vida, entende? E aí a abertura está dizendo assim, ok, você pode ir no fluxo da vida, tá tudo, siga. Uma sensação disso, que é isso, foi isso que eu senti. tá certo. De E querer como foi olhar, de querer estar sentir isso? presente. Aham. E como tá pra você Querer... sentir isso? Ah, é bom. Eu sinto impulso para ir para. Agora que eu percebi, eu sinto impulso para ir. Então, vá, né? Faz todo sentido para mim, isso. Hum. Ah, Aí, tipo assim, respira uma isso. vozinha interna, tá bom, agora eu vou. Só agora. Aí soltou alguma coisa que. Eu senti uma soltura aqui na pelve do lado. Nossa, e tá tudo movendo aqui. Senti aqui do lado esquerdo uma flexibilidade, tipo assim, menos. É isso. Algo se soltou. Nossa, que forte. Que forte, né? Coisa boa. Coisa boa. Agradeça aí seu corpo por ter te permitido entrar em contato com esses elementos aí, né? Ficando junto aí com ele, né? E vai dando boas-vindas ao que mudou, né? E vai tomando uma distância para você poder ficar mais ativa,
né? Queria te agradecer aí, né, por tamanha disponibilidade, né? A gente não se conhecia ainda, tá se conhecendo aqui agora, né? Um prazer poder te acompanhar aí, viu, Ina? E fico, assim, muito agradecido por você ter permitido a gente, né, para que as pessoas possam ver, né, você ter permitido publicamente isso, né, e você autoriza, Ina, que esse vídeo fique público? Sim, Sim, totalmente. né? Eu, É, sim, porque, posso autorizar. Sim. né, Me porque senti assim, sustentada por todos. De alguma forma, eu senti que tinha, não sei como eu diria assim, uma proteção, um campo sustentado pelas pessoas. Assim, uma sensação. Meu coração até. Eu sinto, assim, uma abertura também no pericárdio, assim, uma sensação impressionante. tá certo. E olha, se em algum momento você também mudar de ideia, basta você também nos dizer quanto a isso, tá bom? Tudo Olha, certo. te Com base na lei, agradeço. eu vou até brincar com você, Guilherme, com base na Lei Geral de Proteção de Dados, eu consinto plenamente, concordo plenamente com você. Vou até brincar com você. Concordo. Acho importante para que as pessoas vejam o quanto é poderoso, né? Sentir. Exatamente, né? E é mesmo. E é mesmo. E que bom. Olha, eu te agradeço muito, muito pela sua gentileza de ter tá tão presente, trazer uma coisa tão forte sua aqui pra gente e poder permitir o pessoal que nos acompanha perceber, né? No caso, mais especificamente, foi um processo muito corporal, né? A gente não viu, não trabalhou especificidades psicológicas, por exemplo, questões da sua vida, questões, né? Não surgiu nada disso que também poderia ter surgido num processo da focalização, mas surgiu exatamente essa dimensão do seu corpo que estava precisando, essa parte do seu corpo que estava precisando de ser acolhida, que ela estava um pouco desconectada, e quando você oferece atenção a ela, de verdade, como que é forte, né? Como que isso é transformador, como que isso é mobilizador e terapêutico, né? Eu Efetivamente, posso desculpa, falar, porque você está pode. falando? Não, não, porque você. Eu senti saudade Olha, quando eu chorei do meu pai. Aí, mas aí eu acabei não falando, olha, falei só do que estava no corpo. uhum, Eu não sabia se podia falar e eu peguei, não expressei, senti muita saudade uhum, dele. uhum. Ainda sinto. Oi, Ná. Eu acho que vai levar um tempo. Uhum. Ainda tá forte aí, né? Sim. E eu quero agradecer também você por ter ajudado a facilitar essa dor, né? Essa saudade. Uhum. E olha, Iná, eu queria te falar uma coisa. Muitas vezes a gente tem. é, a gente vive num mundo que acaba convidando a gente para poder eliminar a dor. Mas veja bem, a dor da falta que você sente do seu pai, ela anuncia também a dimensão do amor que você tem por ele. Sim, Porque se você sim, não o amasse tanto, não doía. Então você ficar com a dor é também você ficar com o amor por ele, sim, né? A gente muitas vezes fica querendo eliminar a dor, mas a gente não tem muitas vezes atenção para ver o bem também contido na dor, o bem ausente que é apontado na dor, né? Como que é a dor? E quando a sim. gente fica com a dor
só como uma coisa final, né, como uma sensação quase animal, a gente vai querer ficar livre dela, mas quando a gente olha para ela a partir de um olhar humano, a gente vê através dos sentidos, né, a gente percebe, entende que aquela dor também aponta um amor, né? Sim, E até você falando, eu lembrei de um poema. Eu posso falar? pode, claro, É do Carlos Drummond, né? Mineiro. Vocês estão por aí, por Minas, né? Eu tô no conterrâneos, norte, eu tô na Amazônia, Você tá na Amazônia? tô. Gente, que coisa E boa, que coisa boa. é, Terra é boa, maravilhosa. Terra é maravilhosa. Tive o boa. prazer de conhecer há um tempo aí e fiquei encantado. Encantado. Conheceu? Conheci. Não tudo, né? Mas passei Ah, uns 20 dias por aí. E sim. foi fantástico. E aí eu lembrei de uma. Você falou da Sicília, eu amo a Sicília, né? Ela é bem profunda, mas eu lembrei do Carlos Drummond, que ele fala: por muito tempo eu achei que a ausência é falta, e lastimava, ignorante a falta. Hoje não há Uhum, lastima, não há falta na ausência. A ausência é um estar em mim. E sinto branca, tão aconchegada em meus braços, que rio e danço e escrevo exclamações, e expresso alguma coisa assim, exclamações alegres, porque essa ausência assimilada, ninguém a uhum. rouba mais de mim. Eu senti que tudo bem, ele está aqui dentro, eu senti ele aqui dentro, meu pai. Hum. É isso aí, essa ausência assimilada. Ninguém a rouba Acho mais de mim, que ninguém nem eu rouba mesmo. mais de mim. Ah, que lindo. Muito obrigado, né? Muito Obrigada. obrigado.